Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Bom dia, boa tarde. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, em nome de Jesus, e abra comigo no Salmo 63. Nós vamos ler o versículo 3 essa noite, em nome de Jesus. Salmo 63, no versículo 3. Amém? Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Aleluia. Coloca a sua Bíblia aí no seu lugar, no cantinho, em nome de Jesus. E feche os seus olhos por um instante na presença do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer neste momento pela tua graça derramada sobre nós. Favor que nós não merecemos, Pai, e mesmo assim o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Mas um culto, Senhor, ainda dessa maneira que o Senhor bem compreende, nós sabemos, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus, e pedimos que o Senhor nos ajude a te louvar, a te adorar, a ter um coração, Senhor, como terra fértil para a tua palavra, em nome de Jesus. Agradeça aí no seu lugar, o Senhor, pela graça dele, pela bondade dele, porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para todo sempre e ela se renova sobre as nossas vidas. Aleluia. Maravilhosa é a tua graça, Pai. Maravilhosa
você puder levantar a tua mão aí, no lugar que você se encontra, que o Senhor cresça, que cada um de nós possa diminuir diante de tua glória e majestade, que o Senhor possa estender sempre a boa mão dele sobre a nossa vida e nos abençoar. Sim, que cada um de nós possa declarar: Deus, mais de ti e menos de nós mesmos, mais do Senhor sobre nós e a nossa vida e menos do homem para o homem, mais de um Deus que ama muito a ponto de doar o Filho na cruz do Calvário para o nosso bem e menos do homem, a fim de que tudo, meu Deus, ocorra segundo a sua vontade. Que o Senhor cresça e cresça e cresça cada dia mais em nosso coração e em nossa realidade e verdade de vida. Meu Deus, que o Seu nome seja exaltado entre os povos, entre os Teus filhos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Olá, meu irmão, paz seja contigo, paz seja com a sua família, com os teus. Que esse Deus que nos ama muito, que nós acabamos de louvar, dizendo que Ele cresça e que cada um de nós diminua, possa estar na sua casa te abençoando, cuidando de você, zelando por você, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, louvor. Muito obrigado. Pega a tua Bíblia, fazendo um favor. Livro de Lucas, lá no capítulo 8, fazendo um favor. No versículo 43, em nome de Jesus Cristo. Há alguns dias atrás eu disse que ia pregar essa mensagem, de repente Deus colocou no nosso coração uma outra palavra. Mas hoje eu quero compartilhar com você essa leitura. Livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 43. Vamos ler. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, que gastava com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Sente-se aí, meu irmão, em nome de Jesus, se acomode aí. Já são bem mais do que 10 ou 20 vezes que eu compartilho esta palavra com uma igreja a qual Deus me confiou para poder pastorear aqui na cidade de Lutécia. Eu acredito que bem mais do que 10 ou 20 vezes. Mas toda vez que eu leio essa passagem, eu me admiro com aquilo que aconteceu aqui, porque nós aprendemos algo tremendo. A história, ela está dentro da vida de uma mulher que tinha uma questão muito séria. Nós não temos tanto tempo assim nos vídeos para poder explicar sobre isso, mas o problema que essa mulher tinha era sério por demais. Afetava a vida dela em todas as partes: emocional, espiritual, familiar e financeiro. Na leitura que nós fizemos, na leitura curta que nós fizemos, a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha atrás de ser curada, mas não conseguiu isso. O problema que ela tinha afetava ela financeiramente falando, espiritualmente falando, porque ela era vista como imunda pelo resto da população e pelas pessoas. Ela não podia frequentar qualquer lugar ou tocar em nenhuma pessoa. A própria família evitava estar perto dela. É uma história que me deixa boquiaberto. Quando leio ela, me emociono, fico feliz por ver aquilo que aconteceu na vida de uma mulher que tinha tantos problemas.
Quando eu leio essa passagem, eu procuro me exemplificar com ela e eu vejo algumas coisas que eu tenho que aprender. A Bíblia diz que uma multidão apertava Jesus, a multidão se jogava contra o corpo de Jesus. A Bíblia diz que o povo oprimia, apertava Jesus porque eles queriam tocar em Jesus para ver se eles conseguiam alcançar alguma questão para a vida deles, alguma solução para a vida deles. Jesus estava indo para a casa de Jairo, você conhece a mensagem. Uma multidão estava cercando Jesus, apertando Jesus, e de repente, a Bíblia diz que uma mulher que tinha esse problema sério, que eu comentei um pouquinho para você, vem, e a Bíblia diz que ela vem por detrás de Jesus e toca na orla da veste dele. E a Bíblia diz que quando ela faz isso, acontece algo sobrenatural. A Bíblia nos mostra isso, Jesus fala isso. A Bíblia diz que Jesus declara: de mim saiu o poder. E o poder que saiu de Cristo emanou para o corpo daquela mulher. E a Bíblia diz que ela foi ministrada poderosamente, porque no mesmo instante que ela tocou em Jesus e dele emanou poder, saiu poder e adentrou no corpo dela, ela se viu curada. Jesus mandou todo mundo parar e começou a fazer algumas perguntas: quem me tocou? Quem me tocou? Quando Jesus fez essa pergunta, os discípulos se admiraram. E os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus também: ô Jesus, espera aí, o Senhor está falando quem me tocou, perguntando quem me tocou, está todo mundo se jogando no Senhor, está todo mundo se espremendo no Senhor, e de repente o Senhor pergunta quem me tocou, está todo mundo tocando no Senhor. Mas o toque daquela mulher foi diferente, porque aquele toque conseguiu extrair de Jesus virtude, poder, autoridade, unção, a fim de que nela se operasse um milagre. Este é o toque que Deus espera de cada um de nós. E quando ela tocou dessa forma, Jesus pediu para parar, porque ele sentiu aquela virtude saindo dele, tocando nela. Então ele mandou parar e perguntou mesmo: quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. A princípio ela quis se esconder, mas depois ela se revelou, se manifestou e disse: Jesus, foi eu que toquei no Senhor. E Jesus disse para ela: olha, tua fé te salvou, você está curada do seu mal, vai em paz. Mas tem coisas para a gente aprender aqui. Eu quero trazer para você uma pergunta: por que é que aquela multidão que tanto apertava Jesus, não uma, não duas, não três, mas mais do que 10, ou mais do que 100 pessoas, ou até mais do que isso, que conseguiram tocar em Jesus naquela tarde, por que é que foi que elas não conseguiram extrair a mesma coisa que aquela mulher conseguiu extrair? Por que é que foi que de repente um homem, ou uma outra mulher, ou um jovem com um problema parecido com o dessa mulher, quando tocou em Jesus, não conseguiu extrair dele aquilo que era necessário? A ponto de Jesus não parar, não fazer pergunta, a ponto de Jesus não sentir nada e continuar caminhando, como se realmente ninguém tivesse tocado nele. Por que é que isso aconteceu? Quando eu leio essa passagem, eu me pergunto, e faço uma outra pergunta para mim também: em qual grupo eu me enquadro? No grupo da multidão que tocava e Jesus não sentia? Ou no grupo dessa mulher que chega e toca e alcança de Deus, de Jesus Cristo, algo tremendo, algo tão sobrenatural assim? Eu faço essa pergunta para mim: se eu estou conseguindo tocar em Jesus e em Deus da forma como Ele espera? E eu começo a pedir respostas para o Senhor. E o que vem no meu coração primeiro é com relação à mulher, porque o toque dela alcançou de Deus algo diferente, porque o toque dela era recheado de algumas virtudes, de algumas práticas que eu preciso colocar na minha vida. Uma das virtudes que ela coloca nesse toque é uma atitude de extrema confiança, porque se você lê o outro evangelho, ela diz: se eu tocar nele, eu sei que eu vou ser curado. Isso é uma confiança. Ela entendia muito bem quem era Jesus e o que Ele podia fazer. Então quando ela foi tocar em Jesus, ela estava cheia de confiança de que Ele podia operar na vida dela. Meu irmão, quero te falar um negócio para você. Ela enfrentava um problema sério. Ela estava indo a caminho da morte, mas quando ela ouviu falar de Jesus e se propôs ir até a pessoa de Jesus, ela disse: eu sei que eu vou ser curada. Ela se encheu de confiança. Nós estamos enfrentando tantas batalhas, tantas notícias, tantas questões. As notícias que chegam, a gente não para de falar disso, né? As notícias que chegam são tristes, mas elas não
podem abalar a nossa confiança. Quando eu também leio o livro de Jó, depois de tudo que ele enfrentou, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Nós devemos saber que o nosso Deus vive e o que Ele pode fazer, qual é o poder que Ele tem e como é que Ele age para com a nossa vida. Então, diante de qualquer situação ou enfrentamento, a nossa confiança nunca pode diminuir. O que começou a mudar a vida dessa mulher e o que fez com que o toque dela fosse diferente do toque da multidão foi a confiança que ela depositou no coração dela para com aquela atitude. Se eu tocar nele, só na orla na veste, só lá na barrinha da veste, na beiradinha do pano, eu sei que eu vou ser curado. Essa é uma confiança que tem que existir no nosso coração, porque a nossa vida está na mão de Deus, e aquilo que acontecer, a gente tem que saber que vem de Deus, por meio de Deus, a fim de que o bem dele se realize em nós. Confiança. A primeira atitude que ela levou para Jesus Cristo e modificou a vida dela. A segunda coisa que ela levou para Jesus foi uma atitude de ousadia, porque no tempo que ela vivia, ela tinha que ficar trancada em casa, era proibido para ela sair. Ela tinha hemorragia, ela estava sangrando. No tempo dela era proibido qualquer pessoa, qualquer mulher que estava neste tempo sair de casa ou tocar em qualquer pessoa. E ela foi ousada. Ela se dotou de ousadia, se encheu de coragem e foi enfrentar a multidão, e foi enfrentar a questão, e foi para cima do problema. Eu quero poder dizer assim para você: ela não se trancou em casa, não chamou para ela aquela situação de depressão, aquela frase que diz: olha, eu não posso nada, olha, eu não consigo nada. Ela não fez isso. Algumas vezes eu me assusto com algumas pessoas que frequentam a igreja, porque elas se trancam em suas casas, em seus mundinhos, e começam a dizer: pastor, não dá, não consigo, eu não sei. Olha a diferença dessa mulher. Ela foi ousada. Com um diagnóstico negativo, ela tinha ido aos médicos daquele tempo e ninguém tinha curado ela, o diagnóstico era negativo. Ela estava esperando que o mal acabasse de se instalar na vida dela. Isso não fez com que ela ficasse em casa trancada, chorona, dizendo: ah, não vai dar, já foi, acabou. Não, quando ela ouviu falar de Jesus, ela juntou no coração dela muita coragem, muita ousadia, e foi para cima. Foi em busca do Senhor, dizendo: se eu tocar eu vou ser curado. Isso aconteceu na vida dela. E a outra coisa que ela fez foi encher o coração dela de fé. A fé é a firmeza de um conhecimento, irmão, de que nós sabemos que Deus pode fazer as coisas, ainda que nós não estejamos enxergando ela, mas nós sabemos que Deus pode e já fez essas coisas. Ela encheu o coração dela de fé também. Ela se auto-ministrou com relação à fé. E ela começou a dizer: eu sei que Ele pode, se eu tocar eu vou ser curada. Ajuntou isso com ousadia e praticou uma fé, porque a fé por si só, sem obras, está morta. Se ela tivesse dito: vou ficar em casa, mas eu acredito que pode acontecer, mas se ela tivesse ficado em casa, ela tinha perecido. Ela acreditou em Cristo, ela ouviu falar de Jesus, ela foi ousada, confiante e praticou a fé. Foi para cima do problema, da solução do problema, melhor dizendo. Foi buscar em Jesus Cristo. E o que aconteceu com ela? Quando ela encontra Jesus no meio do caminho, aquela multidão está apertando Jesus, ela fraca, ela está sangrando há muito tempo, há meses, há muito tempo ela está sangrando, fraca, anêmica, desprovida de força física. Ela se esforçou no limite, ela foi, tocou em Jesus por trás, tocou na orla de Jesus Cristo, e quando ela fez isso, meu irmão, o poder de Deus se desencadeou ali, e ela foi abençoada. O que eu quero dizer para você nestes dias, ainda que nós estejamos cercados por má notícia, meu irmão, confie no teu Deus, tenha ousadia para cima disso. Não deixe as notícias que chegam a cada 5 minutos abalarem você e nem a sua fé.
Hoje eu conversei com um crente e eu fiquei preocupado, porque conversando com ele eu notei que as notícias estão quase que abafando a fé dele. Não podemos deixar isso. A nossa confiança em Deus tem que ser maior do que toda e qualquer má notícia. E o nosso ato ousado de continuar orando, crendo, lendo a palavra, caminhando com Ele, tem que ser maior do que todo lockdown que estão dizendo aí. Não estou pedindo para você se levantar contra nada, pelo amor de Deus. Mas não aceita um lockdown espiritual. Não aceita essa paradeira espiritual. Esse medo que está abafando, te anular. Não aceita isso não. Seja ousado, continue dobrando o teu joelho, continue orando. Pratique a fé, porque o nosso Deus é poderoso para fazer o que fez na vida dela, na nossa vida, nos nossos familiares, na nossa cidade e no nosso país. O que eu quero poder dizer para você é, apesar de nós estarmos em casa, nós ainda servimos a um Deus vivo. Apesar de todas as notícias quererem nos anular, nós temos que agir como essa mulher, ter coragem, ser ousado, ter confiança, ter fé de que Deus é poderoso para cumprir em nós tudo aquilo que Ele prometeu, em nome de Jesus. Amém? Você entende isso? Fique de pé fazendo um favor em nome de Jesus Cristo. Vou pedir para você colocar a mão no teu coração essa noite. Aí no lugar que você está, na sala ou na cozinha, põe a mão no teu coração, curva a tua cabeça. Analisa a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Vê as questões. Se você está atemorizado pelas notícias, ouça essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Enche o teu coração de fé, de ousadia e de confiança. O teu Redentor vive. Aquele que ministrou na vida desta mulher de forma poderosa, aquele que no meio de uma multidão sentiu sair poder dele e ministrar na vida daquela mulher, também quer ministrar na sua vida. Ainda que as multidões, as más notícias, até mesmo um vizinho e um parente chegue dizendo alguma coisa que é contrária, Deus está te chamando para fazer diferente. No meio de uma multidão que toca de uma forma desapercebida, porque quando as más notícias chegam, assustam essas pessoas por demais, Deus está dizendo para você fazer diferente. Continue confiando, seja ousado, tenha fé, toque no seu Deus, porque qualquer que seja a circunstância ou o problema, Ele é poderoso para poder ministrar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós confiamos no Senhor e na Sua palavra que nos conduz hoje de forma poderosa. Nos ajuda, Deus, em meio a tudo aquilo que nós ouvimos e até vemos, a continuar crendo no Senhor, a continuar, Senhor Deus, confiando no Senhor, a continuar, Senhor Deus, sendo ousado em prática de fé, buscando no Senhor toda a solução. Estenda a sua mão, meu Deus, sobre a nossa vida, sobre os teus filhos que estão em casa, e de forma poderosa, Deus, ministra em todas as áreas da vida do teu povo, nas questões do coração, nas questões da família, nas questões do físico. O Senhor é suficientemente poderoso para poder operar, e nós cremos nisso. Por isso nós buscamos do Senhor a solução. Abençoa a nossa família, abençoa a tua igreja, como oramos sempre. Abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso país, porque nós cremos no Senhor, um Deus vivo que tudo pode. E nós pedimos, abençoa teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, em nome de Jesus, guarda essa palavra no seu coração. Eu acredito que daqui um pouquinho a gente vai poder cultuar, não ainda da forma como nós cultuávamos, a gente vai ter que dividir a igreja em alguns grupos, mas eu acredito que daqui um pouquinho a gente vai poder vir para cá. A primeira coisa que a gente vai fazer é tomar nossa Santa Ceia em estado de comunhão com o Senhor, e a gente vai se alegrar muito em nome de Jesus. Amém?
Tenho orado por você, ore por mim, que Deus nos dê dias de boa notícia, dias de vitória em nome de Jesus. Eu sei que Ele pode, que Ele está te guardando. Amém? Nessa semana que vai nascer agora, que nasce hoje, melhor dizendo, não esqueça, dobre o teu joelho, ore pelo teu povo, por tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Põe a mãozinha no teu coração. Nosso Deus, nós somos gratos por sua palavra, gratos por sua verdade. Nos ajuda a viver ela sempre. Sim, estenda a sua boa mão sobre nós. Nos dê uma semana de vitórias e de alegrias em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. Que Deus esteja com a tua família, hoje e sempre. Amém.